Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, meus ouvintes, amigos do Face. Boa tarde a todos meus parentes, né, primos, tios, todos que estão aí me ouvindo, né? Que Deus abençoe todos vocês. Esta tarde eu queria compartilhar uma mensagem. A bondade do nosso Deus. Muitas vezes nós não temos o tempo, né, para sair, evangelizar fora, falar da palavra de Deus, mas tem as redes sociais aí que estende as mensagens, né, a cada um, e todos possam ouvir e agradecer esse Deus maravilhoso, né, que sempre cuidou, né? Jeremias 32, verso 17 diz assim, que a terra e o céu foi criado por ele, e sua mão está sobre tudo. E tudo que ele fez não é em vão. É útil. Meus amados, eu queria falar uma mensagem que sempre está passando na minha cabeça, assim, quando eu começo a enxergar pelo olhar espiritual, né, e ver a dificuldade na caminhada, no século que estamos vivendo, né, esse alvoroço, né, reino contra reino, né, a falta de ética, a falta de amor, falta de paz. E a Escritura nos diz aonde a paz e a obediência é melhor que sacrifício. Deus se agrada com isso. E a única coisa que nós vimos ao nosso redor é tribulação, alvoroço. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo sempre alertou, né, que neste mundo terás aflição. Romanos 11 diz, vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque eu sou a porta. Se alguém entrar por ela, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Então, meus amados, eu queria chamar a atenção de todos para prestar bem atenção nesta mensagem que pode ser útil para você na sua vida humana, nos seus compromissos e na vida espiritual. Qual é a dificuldade de você se manter com Cristo, no corpo de Cristo? Quando Paulo prega lá em Coríntios, 1 Coríntios, lá e fala que todos têm que ter a mesma visão, um só pensamento. Por acaso Jesus Cristo foi dividido em várias partes? Apóstolo Paulo queria trazer a união, o respeito moral, as doutrinas, o partir do pão. Apóstolo Paulo queria mostrar que não precisava dele passar acima de Paulo, e nem Paulo passar em cima de apóstolo Paulo, porque eles tinham que manter ali a união, o respeito, para que não fugisse além do que o Espírito Santo os permitia. E ali também o respeito entre Paulo e Pedro, foi Paulo, Pedro, nós estamos juntos nessa caminhada. O que faz as pessoas não conseguir mais ficar juntas? O que faz das pessoas hoje não conseguir ficar engrenada?
Porque somente um foi sozinho, manso, quietinho, simples, ao madeiro, por todos, Jesus Cristo. Que tanto Deus se agrada, diz lá, 2 Coríntios 2, versículo 15, diz que nós somos cheiros suaves. Cristo. E Lucas 7, versículo 12, diz assim que temos paz quando temos comunhão. Que bom, que suave, que todos os irmãos vivem, né, em comunhão. Em Salmos 40, versículo 7, 8, diz também: Davi falando que ele se agradava, né, de fazer a sua vontade. Tudo é social, vivemos num país laico, tudo é voluntariamente. Mas por que as pessoas não conseguem mais ficar juntinha no seu banco? Por que ela não está conseguindo mais, está apertado? Em vez de falar assim para o seu irmão: seu Deus é o meu Deus, olha aqui bem no meu rosto, porque nós veremos lá no paraíso. Então vai acostuma com este rosto, porque um dia nós veremos juntos lá no paraíso de Deus. Assim como as 12 pedras no meio daquela cidade santa, assim serão os 12 portões, as 12 tribos de Israel, as 12 pedras, os 12 apóstolos. Um dia nós encontraremos. Daniel, se alegra-te, levanta-te, porque essa Jerusalém destruída, tu verás ela reconstituída. Meus amados, eu queria chamar sua atenção para vir para esse texto, porque a bondade de Deus para nós, a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo para nós. Se nós pararmos um pouco para meditar a palavra, ouvir a palavra do nosso Deus, que os profetas profetizavam, faziam virtudes, mas também eles examinavam a Escritura Sagrada. Um bom líder, ele ouve as duas partes e defende o Evangelho. Quando o apóstolo Paulo chega ali, Timóteo, fala: Timóteo, não debate contra os nicolaítas, mas assim defende o evangelho, porque o que eles querem é isso, que você bate de frente, que você sai da sua rotina, que você sai da sua espiritualidade, para que você perca a sua graça, e eles façam o que quiser com você. Mas quando você joelha a Deus, confia no Senhor, teme esse Deus poderoso, você entra nas covas do leão, você entra na fornalha, e nada faz você desanimar. Ao contrário, Deus vai transformar essa passagem difícil, essa prova, em uma história para que um dia todos possam ouvir, como nós temos elas em mão: escritura, propriedade, testamento para quem é herdeiro. Meus amados, no livro de 2 Reis, capítulo 6, diz assim: Eliseu. Minha mãe colocou o meu nome de Eliseu, mas
ainda não sou, né, igual esse profeta que Eliseu, né? Mas eu tenho o mesmo Deus e creio e tenho fé, né? Eliseu, ele era bom, justo, com quem queria as coisas boas e com quem queria justiça. Mas ele era severo com aqueles que não queria conhecer do nosso Deus. Então diz aqui, no livro de 2 Reis, capítulo 6, diz assim: E disseram os filhos do profeta Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito, é pequeno. Ficar de frente com Eliseu ali, aquela quantidade estava sendo pequeno. Em frente do seu líder. Eliseu, sabendo que ali a região do norte estava todo mundo corrompido, esquecendo das coisas grandiosas, da palavra, do amor, da paz, da fidelidade, da comunhão, da paciência. Todo mundo buscando o meu eu. Reinado contra reinado, nação contra nação, filho contra pai, irmão contra irmão. Ah, eu quero sair desse reinado, mas eu quero deixar meu príncipe aqui. Vai ficar. Mas será que é a vontade de Deus? Jessé, quantos filhos você tem? São esses, mas não tem mais nenhum. Tem um que está lá no meio da invernada, no meio da pastagem, cuidando das ovelhas. Traga ele para que eu possa ver. É esse daqui mesmo que o nosso Deus pede para mim vir ungir. É esse, Davi. Adianta você pegar algo, bagagem, pegar a tralha de Saul, colocar em Davi para que ele possa crescer, ser forte? Não. Você tem que conhecer o comprometimento, a fidelidade daquele homem quando ele quer as coisas de Deus. Zelo, obra, comprometimento. Adianta você pegar um pincel e pintar um jumento como uma zebra e tirar foto como uma zebra, mas ele não é zebra, o animal não é a zebra. Um dia vai ter que lavar, um dia vai ter que tosar, ele vai voltar à sua realidade. E será desmascarado a mentira com a verdade. Nunca podemos pegar e colocar a nossa vontade superior à vontade do nosso Deus. Manda prender Jeremias, deixa ele fechado, bate nele até o final. Mas você quer ouvir a verdade, meu rei? Tu morrerás e teus filhos também. Será que a verdade dói? Dói. Mas quem é zeloso com a obra de Deus, ele cuida. Apóstolo Paulo diz que ele fazia de fraco no meio dos fracos, forte no meio dos fortes. Muitas vezes você está rodeado de pessoas com várias religiões em volta, e ela vai te colocar em posição ao contrário, defamando você, falando mal da sua pessoa, te colocando você para baixo, para levantar outros que faz a vontade deles. Mas você não pode se corromper. Você tem que se agradecer esse Deus, manter equilíbrio, flexível. Porque o bom pastor, ele zela, ele cuida. Ele diz assim, como os montes ao redor de Jerusalém, é assim Deus ao redor do teu povo.
Não adianta você tentar lutar, decepar a orelha do soldado, não adianta você agredir verbalmente, não adianta você debater de frente, porque esse trabalho pertence ao nosso Deus, porque Ele fala: eis que eu opero com os anjos do céu sobre a humanidade da terra, e não há ninguém que possa estovar sua mão, e nem diz-lhe o que fazer. Porque do Senhor a terra, a plenitude, o mundo e tudo que nela vive. Salmos 24:1. Quem é esse Deus? É o nosso Senhor Jesus Cristo, herdeiro, tem autoridade entre os vivos e os mortos. Não adianta nós pegarmos e levantar um rei pelas nossas vontades. Mas quando a pessoa trabalha, se dedica, se esforça, ela tenha toda a honra, porque algo vai favorecer, porque ele está ali dedicado no trabalho, trabalhando, fazendo a sua parte, não desistindo, mantendo a comunhão e orientando. Mas vai chegando uma época que vai crescendo, 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 se inchando, se inchando, se inchando, que começa a ficar apertado. Mas aí entra o ensinamento, a paciência. O que adianta nós tomarmos atitude nossa, atitudes nossa mesmo, na maneira de nós pensar, e não olharmos pelo lado humano? Temos que ser justo e verdadeiro, mas ter um bom zelo, porque essa herança, isso que está emprestado para nós, esse dom não pertence a nós, mas Cristo, 1 Pedro capítulo 5 diz: cuidai, zelai, estar com sempre em bom ânimo e pronto para as coisas de Deus, e zelai pelas coisas de Deus, para quando chegar o sumo pastor, receberás a coroa da vitória. Porque se nós impor a injustiça, se nós começarmos a tentar derrubar seu irmão, pintar ele de várias cores, você está fazendo isso com Cristo. Porque a Bíblia diz assim: aquele que receber quem eu enviei, receberá a mim e quem me enviou. Porque aquele que não recebe quem me enviou, não recebe quem eu enviei, que é Jesus Cristo. Nós somos um corpo só, nós somos membros de Cristo. Romanos capítulo 8 diz assim que nós somos herdeiros, filhos, recebemos a doação e somos herdeiros. E não há condenação sobre o seu povo, porque ele já morreu por nós, dando a liberdade. O véu se rasgou e hoje é livre para nós caminharmos, ajudar um outro, que uma pessoa sozinha não consegue, mas se trazer harmonia, paz, trazer mansidão, juntando-se um corpo de obreiros para perto, como um líder, como um chefe. Então, se está apertado, vão aumentar. No segundo versículo de 2 Reis, capítulo 6, diz assim: vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse-lhe: ide. Meus amados, quando você sai em grupo, honrando os seus obreiros, dando valor aos seus obreiros, e cada um abraçando a sua responsabilidade, a sua madeira, e ali nós conseguimos construir um lugar, conseguimos manter fechado, abrigado, seguro, todos juntos.
E quando ele fala, vamos, ó, cada um de nós, uma viga, não 2 vigas, 3 vigas cada um, mas uma cada um, para todos trabalharem igual, juntos. Ide, vamos. Eu não vou ficar para trás dando ordem, não, eu vou com vocês. Não se preocupe. Eu dei autoridade. Assim o nosso Deus deixou uma liderança, um povo nas nossas mãos para que nós possamos cuidar, zelar, orientar. Muitas vezes o irmão precisa de orientação, precisa de ajuda, precisa que nós estamos junto com ele. Às vezes não tem dinheiro para comprar roupa para andar, nas vestimentas, nas doutrinas a qual aprender. Muitas vezes o irmão está desempregado, passando necessidade, nós não vamos até ele. Às vezes ele sai dali, daquele lugar que está apertado, começa a frequentar outros lugares, conhecendo a verdade, tomando o vinho fornicado que muitas nações beberam. E nós sabemos, e nós temos a palavra verdadeira, nós temos a Escritura em nossa mão, o Testamento, e não andamos conforme a palavra. Mas quando há comprometimento do servo, é porque ele confia no seu dono. E para você ganhar a confiança do seu dono, o dono não pode ser caluniador, fazer falsas calúnias, não pode ser 2 personalidades, não pode ser falso, tem que ser justo. Tem que valorizar, não perder, está perdendo. Mas vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, vai lá meu servo, joga uma galha lá dentro que vai subir, o que perdeu vai ser restaurado, porque ele diz, ai daquele pastores que dispersar minhas ovelhas, que eu levantarei pastores para cuidar delas. Se nós não clamarmos, as pedras clamarão, porque elas não têm o Espírito de Deus, mas conhecem o poder do Espírito de Deus na sua palavra. Eles clamam, eles cuidam, eles zelam, e não têm o Espírito de Deus. Mas nós temos, porque somos nascidos da água, recebemos o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas as pedras que não tem o Espírito de Deus, através do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, fazem algo porque sabem que o nome de Deus é santo e poderoso para cuidar. Meus amados, o líder tem que ser uma pessoa que está ali pronta para servir, andar lado a lado, abraçar, não ficar inventando modinha, ameaçando, eu vou tirar você da obra, vou fazer isso, vou tirar você do banco, você engordou demais. Não, vamos aumentar, vamos crescer, vamos comprar terreno, vamos construir, vamos fazer templos, vamos expandir essa palavra de Deus, vamos dar liberdade para que o reino de Deus cresça. Será que este mundo tem o poder para parar as obras do nosso Deus? Será que eles pregando Pedro de cabeça para baixo, porque Pedro falou, eu não sou digno de ser honrado como Cristo Jesus, mas pregam de cabeça para baixo? Será que parou o Evangelho de Cristo? Não, e está em nossas mãos, hoje está sendo aqui transmitida. Meus amados, no versículo 3, diz assim, e disse o servo-te,
de ires com os teus servos? E disse: eu irei. Quando o líder tem uma confiança, trabalha junto, é honesto, severo, simples, humilde, manso, servidor, faz as coisas voluntariamente, não para mim, nem para os meus filhos, mas assim para aquele Criador, Jesus Cristo. Ele é o herdeiro, Ele é o dono de tudo. Eu irei, eu vou com vocês. Estou junto. Meus pais me ensinou, Samuel me ensinou, Elias me ensinou. Eu vou. E foi com eles chegando, e eles no Jordão, e cortaram a madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu nas águas, e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Muitas vezes nós deparamos com os obreiros. Às vezes o seu exército, o seu governo está abalado, já está, acabou, você encerrou, você conseguiu esparramar todo mundo, acabou, você deixou passar entre as suas mãos o que Deus te deu, falou: seja zeloso, ajunta aquele que não consegue ajuntar, não esparrama, você deixou passar em suas mãos, Saul. Mas Deus levantou Davi para juntar seu povo. E na pequena tribo de Israel sofreu, porque estava ali trabalhando. Este homem preocupou, esse profeta preocupou, porque estava trabalhando, batendo ali, cortando a madeira para lapidar, para chegar a um ponto de derrubar aquela árvore. E ali, como o cabo já estava comprometido, caiu sobre as águas, se afundou. Mas Eliseu, chegando ali, e ele clamou: Senhor, esse cabo, esse machado era emprestado. Ele se preocupou que ele tinha que ter mais zelo, mas devido às condições, a maneira, acabou quebrando. Mas Eliseu, em hipótese alguma, falou: eu vou te pintar de várias cores. Cadê a responsabilidade? Cadê o seu zelo? Cadê o seu comprometimento com a ferramenta, com as coisas que eu te dei para trabalhar? Mas assim, Eliseu viu a preocupação que aquele homem estava querendo passar, transmitir. Ele queria trabalhar, ele queria fazer. Mas infelizmente a ferramenta não estava boa. O ambiente, o local não estava preparado para ele fazer aquela operação. Mas ele recorreu a um líder paciente, que tinha toda a confiança para poder falar a verdade, para poder compartilhar. E ele diz no versículo 4, no versículo 5, segundo Reis, capítulo 6, versículo 5. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, e o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem a Deus: onde caiu? E disse o homem de Deus: onde caiu? O homem de Deus, Eliseu: aonde caiu? Você quebrou? Não. Aonde caiu?
que nós possamos levantar, que nós possamos resgatar aonde que caiu, que nós possamos te ajudar, não batendo, matando, massacrando, mas ajudando com amor, com paciência. Quem sabe instrui, que haja dedicação no ensino. Romanos capítulo 12 diz: se a vontade é ministrar, que haja dedicação ao ministério. Mas se querem ouvir, se não querem ouvir, nós somos o sal da terra, a luz deste mundo. Nós temos que falar a verdade. Aonde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou-se um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. Muitas vezes, meus amados, você chega no lugar, você fica deprimido, excluído da sociedade, excluído da união. Muitas vezes ali o lugar está apertado, mas pode ter certeza, se algo acontecer com você, estando trabalhando, dando o seu dízimo, dando a sua oferta, ajudando no ministério, ajudando a obra de caridade, você pode ver que todas essas pessoas que falam mal de você, você foi útil na vida deles. Algo você fez para ajudar a cada um deles. Mas a Bíblia diz assim: o mundo vos odiará não por causa de vós mesmos, mas sim por causa de mim. Para que somente em Cristo nós teremos paz, mansidão. E diz a Escritura no versículo 7: e disse: levanta-te então. E ele estendeu-se a sua mão e a tomou. Pegou-o de volta. Para voltar a caminhar, para voltar a trabalhar com dedicação, um homem novo. O que adianta você parar de trabalhar se o ministério é de Cristo, é voluntariamente? O que adianta você desistir porque tudo pertence a Ele? Nós temos que ser flexíveis, pacientes, respeitar nossos líderes. Os nossos líderes têm que ser mansos e servir, instruir, ensinar. Tem que estar pronto, com bom ânimo, clamando, ensinando, falando, socorrer na necessidade. Para que um dia possa receber o grande galardão, a grande salvação, receber a coroa que está preparada. Se você quer receber o galardão, ainda é tempo da restauração, ainda é tempo de reconciliação. Não adianta você humilhar, não adianta você maltratar, não adianta você falar: aquele homem, ele tem mal postura, aquele homem não é digno como obreiro, aquele homem é isso e aquilo. Aí você vai levantar a vida do homem, ele dá o dízimo certinho? Dá. Ele dá a oferta certinho? Dá. Ele cuida dos órfãos, das viúvas necessitados? Sim. Se ele está contribuindo, ele está ajudando. Agora nós temos que ter a consciência limpa. A personalidade da gente vai ser julgada. Quem está julgando está com Cristo Jesus? Não. Estão tudo lá no meio do mundo, adorando outros deuses, visitando outros deuses, bebendo vinho da fornicação. E aonde que tem que ter união, o respaldo, os braços abertos para poder receber, está cada dia se fechando. Não quer se preocupar de aumentar o arraial, de aumentar o lugar para que todos possam aprender, discutir da palavra, crescer espiritualmente, crescer visão espiritual, mas assim só quer manter ali
as raízes, achando que Deus já chegou, que já é a justiça, já é o juiz. Se nós fazermos isso aqui, e a multidão que está lá de fora ainda sendo enganada, que ainda foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não conhece a unicidade de um só Deus. Porque o verdadeiro ministério da piedade, segundo Timóteo 3,16. Segundo Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação da justiça, enfim, que o homem de Deus seja perfeito e perfeiçoamente habilitado para toda boa obra. Porque o verdadeiro ministério da piedade é este. Evidentemente, grande é o ministério da piedade, que aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, contemplado aos anjos, pregado entre os gentios e crido no mundo, e recebeste na glória. Esse é digno de toda a honra, Jesus Cristo, através do seu nome. E se nós pararmos para aprender mais da palavra, ensinar, abrir o arraial, deixa entrar, venha que eu estou com braços abertos, estou com o coração aberto, venha. Vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei através da minha palavra. Eu sou a porta, quem entrar por ela salvar-se-á, entrará e achará pastagem. Porque há um líder, há um profeta de Deus que ainda está aqui para ensinar. Apóstolo Paulo deixa nas Escrituras as suas palavras para que nós possamos ler e meditar bem nesta palavra. Ele diz assim, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8 em diante. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas com manifestor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória, e fiel é estas palavras. Será que tem dificuldade no meio do povo? Tem. Ele diz aqui, evita igualmente os falatórios inúteis, profanos, pois que deles usam passarão impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem desses cruel como câncer entra iguais, incluem Hermineu e Fileto. Desviaram da verdade e asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece o que pertence e mais. O Senhor conhece o que é dele. Aquele que é verdadeiro, justo, que não fica falando, que fica separando o povo, dividindo as nações, dividindo os irmãos, separando tudo. Que líder que é você que desune, buscando o meu eu, buscando e deixando as ovelhas dispersas? Quantas famílias estão desagarradas neste mundo, voltou para o mundo, e todas elas que você chega e pergunta, venha de novo, volta, vem, Jesus te chama. Ela falou, eu vou. Mas só que tem alguém que ainda me impede de eu chegar lá. Mas será que o meu eu, minha pessoa, consegue impedir a salvação? Vamos ser bons, vamos ser gentil, vamos ser hospitaleiro, vamos ser voluntário com as coisas de Deus.
e o Senhor conhece o que é seu e mais. Aparte-se da injustiça de todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, grande causa não há semente em silos de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílios para a honra, santificado, útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Há muitas dificuldades, há muitos pensamentos, várias personalidades, mas aquele que se limpa, se liberta, porque sofreu tanto, a família está tudo sofrendo, o povo está sofrendo, o corpo de Deus sofre. Oh, Deus de Israel, porque exilou esse povo todo, exportou, acabou com Israel, exilando, para que depois pudesse reconstruir um só povo, uma só nação, através de Jesus Cristo. Um novo Israel, um só corpo, tanto gentios como judeus, uma só pessoa, para que não tivesse separação, porque ele sabia que a terra que não amava passou a amar, passou a ajoelhar, a clamar a Deus, a Jesus Cristo. No hebraico fala saúfer, aqueles que se ajoelham, que clama a Deus. Deus se agrada com isso, que são pobres na fé, porque buscam a Deus. Eles não são cheios como os nicolaítas, mas assim como Jesus Cristo. E diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, assim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente, disciplinando-os com mansidão, e o que expõe na expectativa de Deus e lhe conceda, e não só arrependimento para conhecerem a plenitude da verdade, mas também retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo e tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Fazer tudo voluntariamente, ensinar, ser dedicado, ter uma boa dedicação. Que essa palavra possa ficar no teu coração, né? Uma palavra mais espiritual, voltada para quem é cristão, às vezes está parado, às vezes saiu da obra de Deus, está lá, não volta, mostra ao contrário, não mostra para Roma o seu orgulho, mas deixa que eles vejam a sua própria derrota, deixa eles ver e da onde que aquele homem, eles chegaram, furaram com a lança, não tinha que ter sangue mais, ali saiu água e sangue, ele estava morto, para que eles vejam que Jesus é o próprio Deus. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Há um só Deus, uma só fé, uma só comunhão, um só Deus. Uma igreja verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha bom ânimo, tenha fé, faça tudo com honestidade, com simplicidade. Se vir provas, mantenha a paciência, o equilíbrio e vai seguindo. Que um dia você vai receber a coroa da vitória, você vai receber o que Deus tem preparado para você. Aquele machado que desceu às profundezas das águas, ele subiu de volta para ser utilizado, e Deus te dará em dobro e te dará o que é seu, porque Ele conhece que você se esforça,
que você venha. Então vem, meus amados irmãos que estão afastados, volta de novo pelo caminho, envergonha, não faz a vontade do Satanás, mas faz a vontade do nosso Deus, que Deus vai te dar todo carinho, todo amor, todo suporte, e todos esses tombos que servem de alicerce e de exercício para a fé, para que você cresça cada dia, para que você possa instruir um dia um ou outro, ou muitas outras pessoas. Ide, vai, vinde, ficai, e ide de novo. Que Deus abençoe a todos, e que Deus me abençoe, que continua, me dando sabedoria e inteligência na Escritura Sagrada, para que nós possamos crescer cada dia. Este livro que nós lemos aqui, é 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7, que nós lemos, e lemos 2 Timóteo 2, que fala sobre essa orientação de Paulo a Timóteo. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paz, um feliz domingo para todos, que todos possam ser abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.